No Resposta Católica de hoje, gostaríamos de responder à pergunta se é imoral para um católico realizar o exame do espermograma. A pergunta surge exatamente por causa do drama de consciência de alguns dos nossos alunos que entraram em contato conosco dizendo: Padre, eu preciso fazer esse exame para diagnosticar uma doença. O que fazer? Bom, para responder essa pergunta, nós temos que distinguir duas coisas. Em primeiro lugar, a liceidade do próprio exame e depois a liceidade do método para se obter o esperma que será examinado. Bom, para sabermos se é imoral ou não o espermograma, nós temos que ver qual é a finalidade pelo qual ele será feito. Se você vai fazer um espermograma para, por exemplo, preparar uma inseminação in vitro, ou seja, a chamada concepção na proveta, o bebê de proveta, isto certamente determina que o ato é imoral. Por quê? Porque a finalidade é imoral. Portanto, para que haja um espermograma moralmente aceitável, é necessário que a finalidade seja moralmente aceitável. Mas, uma vez que você quer o espermograma para detectar doenças ou resolver problemas de infertilidade, isto é perfeitamente aceitável. Então, passamos para uma segunda dificuldade, a moralidade do método utilizado para se obter o esperma que será examinado. Através de uma resposta da Congregação para a Doutrina da Fé, na época que se chamava Santo Ofício, do dia 2 de agosto de 1929, a Santa Sé manifestou o parecer de que, segundo a moral católica, não é possível se realizar um ato masturbatório para obter o esperma que será utilizado num exame. Veja, portanto, que a masturbação está descartada. E isto é algo que é constante na tradição da Igreja e foi confirmado já várias vezes pela Sé Apostólica. Nós temos este decreto que é do pontificado de Pio XI, mas Pio XII, por 2 vezes, manifestou e confirmou este parecer. Numa alocução que ele fez para um congresso de médicos especializados em urologia, no dia 8 de outubro de 1948, e também num discurso feito para os participantes do 2º Congresso Mundial de Fertilidade e Esterilidade, no dia 10 de maio de 1956. Por 2 vezes, Pio XII confirmou: esse método é inaceitável. Não é possível fazer a masturbação para obter o esperma. É ilícito, é imoral. O Catecismo da Igreja Católica esclarece por quê. Se você for ver no número 2352, você vai encontrar a seguinte expressão, que a masturbação é um ato intrínseca e gravemente desordenado. Se ele por si mesmo é desordenado, as circunstâncias não mudam a sua imoralidade. Portanto, uma masturbação para obter o esperma não é aceitável pela Igreja. E então, como sair dessa dificuldade? Bom, devemos então procurar outros métodos. E os métodos alternativos aqui devem ser apresentados pelos próprios médicos. A Igreja só irá dizer se esses métodos são morais ou imorais. Mas vamos fazer uma lista dos métodos que até agora foram apresentados e que são aceitáveis pela Igreja. Primeiro, através de uma pequena intervenção cirúrgica, uma punção, que possa obter esse esperma. É um método plenamente aceitável. Ou o método de se utilizar a relação matrimonial para obter o esperma. Aqui, no caso, se supõe evidente que a pessoa já seja casada. Então, pode-se obter o esperma no fundo da vagina da esposa ou o esperma residual
que está na uretra do próprio homem. Esse é um método bastante prático, em que o próprio homem pode fazer essa coleta. Ou seja, depois de realizar o ato conjugal, o marido, então, toma o resíduo seminal que se encontra na sua uretra, coloca numa lâmina de vidro de exame, coloca uma outra lâmina de vidro em cima e ali, durante 3 horas, aquele sêmen estará líquido e vivo o suficiente para o exame em laboratório. Além disso, existe uma pequena controvérsia sobre a moralidade ou não da utilização de um preservativo, uma camisinha perfurada. Ou seja, que no ato conjugal o homem possa fazer a relação sexual com a mulher numa camisinha perfurada, onde parte do esperma iria para o corpo da esposa, mas parte seria retido num preservativo de látex para ser então levado para o laboratório. Há uma certa controvérsia com relação a esse método, no entanto, já que auctores disputant, deixamos isto para os moralistas, já que o magistério até agora não se pronunciou a esse respeito. O fato é este: deve-se colocar a obtenção do esperma ligado a um ato sexual no caso do matrimônio, ou então através de alguma forma, alguma modalidade de intervenção cirúrgica. A masturbação, sem dúvida alguma, está descartada como método para o espermograma.